Bom dia! Estamos aqui para fazer um estudo de um tema, uma palavra muito boa para nós aprender mais e mais. Eu quero, nesta hora, abrir orando para que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo nesse momento. Pai, eu quero agradecer a Ti por essa extraordinária bênção que o Senhor nos tem dado hoje, essa oportunidade, Senhor, de estar vivo. Eu Te agradeço pela vida, Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua palavra. E sabemos que esta palavra vai ir longe. Para nós que estamos aqui, Senhor, e sabemos que já não existe tempo, lugar e distância. Por isso, Senhor, proclamamos que essa palavra vai correr e vai chegar até aonde nós não podemos chegar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Eu quero, nesta manhã, ler uns versículos da palavra que está aqui em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Eu vou ler no capítulo 12 e o versículo 35. Disse assim: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupa. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Essa palavra que eu acabo de ler é quando Moisés estava já preparado para sair do Egito. O povo de Israel estuvo como 400 anos de escravidão no Egito. Foi gerações de povo israelita que estavam aí, mas Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão. E se nós vemos um pouco mais da história mais atrás, nós vamos ver que Deus feriu o Egito com diferentes pragas, com diferentes juízos, e até o momento que Faraó disse: não, já não queremos mais vocês aqui porque nos estão causando muito problema. E era unicamente o que Deus estava fazendo para que Egito soltasse o povo de Israel. Já deixaram de ser escravos. Mas antes deles sair, a ordem de Deus era que eles levassem riqueza, porque eles ficaram muito tempo de escravos, não tinham riqueza. Então a ordem foi que eles pedissem, e os egípcios unicamente davam para eles o que pediram: prata, ouro, roupa, de tudo. E ele disse aqui que eles despojaram os egípcios e levaram o que eles quiseram de riqueza dos egípcios. Mas quando eles estavam indo para o deserto, que a ordem era que eles fossem para o deserto para adorar a Deus lá, quando eles já estavam caminho longe, os egípcios se endureceram de novo e foram a perseguir a Israel, o povo de Israel, dizendo: não é possível que nós vá deixar esse povo ir. Eles são os que trabalham para nós, eles são os que construem para nós. E eles foram atrás para trazer de volta. Mas a provisão do Deus não permitiu
que eles fossem trazidos de volta. Moisés estavam parados perto do mar e, de repente, viram de longe que o exército do Egito vinha atrás deles para prendê-los. E eles estavam sem saída. Não podiam voltar, não podiam para um lado, para outro lado, porque tinha montanhas, e na frente estava o mar. E veio a voz do Senhor e perguntou para Moisés: o que você tem na tua mão? E Moisés disse: és uma vara. E com esta vara, se nós vemos a história, um pouco antes disso que eu estou falando, com essa vara, Moisés fez sinais extraordinários. Então, a ordem foi que Deus deu para Moisés que tocara as águas do mar. E o mar se abriu. Quando nós vemos isso pessoalmente ou naturalmente, é impossível que o mar se abra para que o povo possa passar. Mas aí foi o que Deus fez, o milagre que Deus fez para Israel ser livre da escravidão. E quando o povo inimigo, o povo do Egito, viu que o mar estava aberto, como se diz, a mente dele estava como parada. Eles, não, o mar está aberto, os inimigos estão fugindo, ou seja, nossos escravos estão fugindo, vamos atrás deles. E entraram no mar aberto também os egípcios. E vemos que, ao terminar de passar, o último israelita que estava passando, Moisés regressou a vara e o mar fechou e morreram cavalos e cavaleiros no mar. Morreram afogados, porque eles confiaram que o mar ia permanecer aberto. Mas o mar permaneceu aberto até o momento que os israelitas passaram. A palavra que nos vem disso é que Deus tem uma provisão para você e para mim. O inimigo, ele quer nos prender, quer nos escravizar, quer nos matar, mas nós somos livres pelo poder de Deus. E quando Deus tem um plano contigo, Deus te dá essa bênção, essa vitória, essa libertação que você necessita receber do Senhor. Essa história a continuação, que nós não hemos terminado ainda, a parte, então essa já é o final daquela parte da escravidão, do deserto e o estado de plenitude. Então aí nessa parte onde o Sival estava falando, as instruções, né, que Deus deu para Moisés. Só que ele colocou que esse povo de Israel, tudo o que eles pediam para os israelitas, os egípcios davam, porque Deus fez isso. Mas eles estavam saindo da terra de quê? Da terra da escravidão. Aquela terra onde eles estavam fazendo tudo que eles não tinham, eles perderam a sua identidade. Então agora Deus estava entregando para eles a identidade. Porque eles tiveram que reconhecer, eles tiveram que clamar. Nós vemos anteriormente que eles clamaram e o clamor deles chegou no céu. Foi quando Deus deu a liberdade, levantou esse homem, Moisés, para libertar as pessoas, os israelitas que estavam escravos no Egito. Agora nós vamos passar, já é a última parte, no estado de suficiência, que é o estado de deserto. Porque eles passaram daí, eles cruzaram o mar e eles ficaram, não era para eles ficar, Deus não era a intenção de Deus que eles estivessem
40 anos dando volta em um deserto. Porque eles davam volta e volta e volta no deserto. Mas sabe por que Deus fez isso na vida dos israelitas? Mas nesse tempo que eles passaram no deserto, que é o tempo da luta nossa, quando nós já reconhecemos e clamamos, saímos da escravidão, a nossa vida é uma vida sempre, é muito difícil nós dizer, não estamos passando certos desertos. O tempo dos israelitas, nós vemos na Bíblia que Deus de noite, Deus dava uma nuvem de fogo que esquentava. Um fogo de dia era a nuvem que dava sombra para eles, por causa do sol. E de noite era colunas de fogo para esquentar eles. E Deus provia a eles de quê? Maná. Maná, a comida deles era provista por Deus no tempo do deserto. Então eles não se preocupavam de trabalhar. Eles só tinham que adorar a Deus. Só tinham que adorar e saber que Deus estava com eles, diretamente com eles. Mas eles estavam no deserto com a mentalidade da escravidão ainda. Porque nós podemos ver na Bíblia que muitas vezes eles se rebelavam contra Moisés, dizendo, por que foi tirar nós lá do Egito, que lá pelo menos nós estava isso e aquilo, era reclamando, vocês podem ver na Bíblia. Então, ainda que eles estavam aí sustentados por Deus, vendo Deus e as maravilhas de Deus, vendo Deus sair a água doce das rocas para que eles tomassem, ainda reclamavam e não estavam contentes. Nós vemos que quando Moisés subiu ao monte, que esteve no monte muito tempo, os israelitas levantaram um bezerro de ouro para adorar. Então são pessoas que, o que Deus estava ensinando para eles é mudar a mentalidade. Deserto é você adorar, é um tempo de adoração, é um tempo de você reconhecer, e é um tempo de mudança de paradigmas, mudança de mentalidade, de atitudes, mudanças de coisas velhas que trazemos nós do passado, coisas velhas, e não queremos soltar no tempo do deserto. Então Deus queria mudar esse tempo. Mas para vocês verem uma coisa, o estado de deserto é um tempo de aprendizagem para nós. É um tempo de quando você se estica, quando você está fazendo um exercício numa esteira. Já não está na escravidão. Você já não está na escravidão, você está no deserto, você tem o olho de Deus, tem a alimentação do Senhor, tem a providência dele na tua vida. O deserto é como um curso que você está tomando de aprendizagem. Então, não era a vontade de Deus que eles tiveram 40 anos aí dando volta no deserto. Quem sabe Deus diz, em 40 dias, porque estava tão perto da onde eles tinham que chegar, na terra de Canaã, era perto. Mas eles rodaram 40 anos. Que Deus nos vai levar à nossa plenitude. Então, o que fez? A maioria. Quem foi as pessoas que entraram, passando aqui, no processo? Porque nós estávamos no processo do deserto, mas nem todos passaram esse processo para entrar na terra prometida, que é a terra Canaã, a terra de plenitude. Quem entrou foram mandados 12 pessoas, 12 homens foram mandados lá na terra do Canaã para espiar a terra. Quando chegaram lá na terra do Canaã, eles viram que estava cheio de gigantes, os gigantes, e então 10 deles, a mentalidade, eles não mudaram, porque quando nós temos uma mudança de mentalidade, a nossa visão se amplia, a nossa visão vai longe, vai até o nosso alvo que nós queremos, ou seja,
É a mesma coisa quando coloca nos cavalos, aquela coisa aqui que os cavalos não olham nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai sempre no quê? Naquele objetivo, guiado. Então, você tinha um alvo para ir. Mas aqueles 10 não tinham, eles não viam, eles viram o Egito que estava dentro deles. Além disso, eles viram aquele medo. Aquela mentalidade não havia mudado. Mas 2 deles, sim, que foi Josué e Caleb, que fizeram. Josué e Caleb viram que lá estava cheio de gigantes. Mas os gigantes não eram um problema, eles podiam matar os gigantes. Porque eles foram lá ver aquela terra, ver aquela terra que estava cheia de frutos, tá? Aquela coisa linda, Canaã, aquela terra frutífera, boa, onde tinha tudo que eles necessitavam. Então aí eles foram. Os 10 disseram, não vamos poder, porque isso são as pessoas negativas que te acercam. Esses 10 são aqueles que dizem, sempre te está empurrando, não, você não vai conseguir, você não pode, você não tem essa capacidade. São aquelas palavras que estão, essas vozes externas que estão falando, sabe? Você não pode, você não deve, você não vai conseguir, você é um fracassado, você é isso, você é aquele outro, você não é uma boa pessoa, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, um esposo, você não é uma boa filha, você não vai conseguir, você sempre foi uma pessoa fracassada, nunca fez nada na vida. Vozes que você não vai conseguir. Certamente eles falaram tudo para Josué e Caleb, essas vozes externas, você queria, quem sabe esses 10 queriam dentro deles, mas as vozes eram mais fortes nos seus ouvidos. Assim que foi. Eu creio que eles tiveram que, se tivesse um audífono nesse tempo, Josué e Caleb haviam colocado aqui, para não escutar as vozes externas. E viram diferente. Eles viram que tinha gigante, que tinha que vencer obstáculos, mas que Deus estava com eles e eles iam conseguir. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Agora que a gente está com uma certa idade, né? A gente olha para trás e diz, mas por que eu fui dar vozes naquele tempo, ou dar vozes para isso que eu não podia, mas eu pude. Josué e Caleb não tiveram problema. Entraram, as famílias foram todos os que nasceram no deserto, de 40 anos, menos de 40 anos, foi as pessoas que entraram no deserto, que era a família de Josué e Caleb, né? E não, os próprios filhos dos 10 que desobedeceram e todos os que nasceram no deserto. Eram pessoas menos de 40 anos, ou seja, todos os que nasceram no deserto foram os que entraram na terra prometida. Os demais que saíram do Egito, da escravidão, como minha esposa está falando, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles queriam voltar para o Egito. Lá nós tinha cebola para comer, eles diziam. Lá nós tinha tomates, nós podíamos comer. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, o que Deus fez? Fez que eles morressem todos no deserto. Mas os filhos desses que morreram, que nasceram no deserto, foi pessoas menos de 40 anos, porque foi os 40 anos que eles estiveram no deserto. Essas pessoas menos de 40 anos, juntamente com Josué e Caleb, os únicos 2 que saíram do Egito, que conseguiram entrar na terra prometida, foi unicamente Josué e Caleb. Porque essa nova geração, eles tinham modelos mentais de não escravo, porque eles nasceram no deserto. Então, eles não viveram na escravidão. Então, esses modelos mentais eram livres da escravidão, né?
Então não necessitava eles pensar no Egito, porque eles não conheciam. Eles não conheciam do passado dos pais deles. Então eles, como essa mentalidade nova, foi onde eles vieram conquistar a terra onde manava o fruto e o mel, que é a terra de suficiência, na terra de plenitude, aonde é Canaã. E aonde aí, na terra de Canaã, aí já não recebia o maná do céu, a comida. Na terra de Canaã é onde você produz, é onde você planta e você colhe, onde você tem que trabalhar, meter as tuas mãos, porque no deserto Deus sustentava, mas na terra de plenitude você tem que produzir. Então, é nós que temos que fazer agora. Se nós estamos na terra de plenitude, nós temos que trabalhar, produzir para nós, produzir para o reino de Deus, produzir para a nossa vida material, porque Deus nos está dando saúde. Ele provê a nossa saúde quando nós nos cuidamos. E nós poder produzir tudo o que nós necessitamos, tanto na vida espiritual como na vida material. Isso nós podemos aqui ver em Josué 1:2. O que diz Josué 1:2 aí, pai? Josué 1:2, vamos lá. Foi aonde eles cruzaram o Jordão, né? Josué 1:2 disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, aí já é no estado da plenitude, que é a pessoa tem que trabalhar, conquistar e comer do fruto das suas mãos. Já não há maná. Então, agora é você passou nessas 3 fases, é você, a terra de plenitude, é uma terra de liberdade. Somos livres em Cristo. Já não escutamos mais as vozes externas. Nós sabemos o que nós queremos, já temos uma convicção, porque nós não vivíamos da nossa circunstância, senão nós vivimos da nossa convicção, o que nós queremos. Fracassamos muitas vezes, sim, fracassamos, pero nós continuamos, porque todo mundo fracassa em algum tempo da sua vida. Então quer dizer que o fracasso é humano. Não somos perfeitos. Então eu quero deixar para vocês esse pensamento, que Deus abençoe cada um que nos está escutando e todos aqueles que nos vão ver. Você já sabe, você pode fracassar hoje, mas Deus te levanta amanhã. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. E não escute as vozes externas, escute o teu coração e o teu objetivo que você quer realizar na tua vida. Que Deus abençoe. Amém. É uma verdade, e tudo o que nós temos de exemplo dos israelitas que saíram do Egito, isso está tudo registrado para nós não cometer os mesmos erros que eles cometeram. A escravidão não nos leva a nada. O deserto nos estica para que nós chegue à terra de plenitude. Na terra de plenitude, nós produzimos com as nossas mãos, comemos dos frutos do nosso trabalho e ajudamos as pessoas que necessitam de ajuda. Vamos orar para finalizar o nosso tempo de palavra hoje. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam aqui pessoalmente no vídeo, e também agradeço as pessoas que vão estar nos vendo já essa gravação, que vai ser de muita utilidade. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar esse tempo precioso de nós compartilhar a Tua palavra hoje. Obrigado, Senhor. Quero dizer, meu Deus, que
o amor a Ti está no nosso coração. E cada dia Te amamos mais, porque o Senhor nos dá vida, nos dá ânimo, nos dá tudo. Tudo o que nós temos provém de Ti. E eu Te agradeço, Senhor. Pido que essa palavra corra e chegue até no lugar aonde nós não podemos chegar. Que a Tua bênção flua e que a Tua salvação encha o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.